Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peçamos a luz e a graça do Santo Espírito de Deus que desça sobre nossas almas, sobre os nossos corações, sobre esta hora de estudo, que o Senhor ilumine os nossos esforços, o nosso empenho. Ofereçamos também o nosso cansaço do dia do trabalho que hoje realizamos, tudo para a maior honra, glória de Deus e santificação da Santa Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sob a poderosa proteção do glorioso São José, de todos os santos apóstolos, nós confiamos esse momento e pedimos a sua proteção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, dando continuidade ao estudo que estamos fazendo a respeito do Catecismo da Igreja, sobre os mandamentos, nessa catequese com o pároco, no último encontro nós tratamos a respeito do 7º mandamento da lei de Deus, sobre o não roubar. Agora nós vamos passar para o 6º mandamento da lei de Deus, que é o mandamento do não pecar contra a castidade. Já tratei brevemente a respeito desse tema quando nós falamos sobre o 9º mandamento. Vocês se recordam que estamos fazendo sempre uma relação dos mandamentos uns com os outros, de tal modo que o 6º mandamento e o 9º mandamento estão ligados. O 9º mandamento diz respeito ao desejo. O 6º mandamento diz respeito a atos. Assim como o 10º mandamento diz respeito ao desejo, à cobiça, como o 7º mandamento se desdobra em atos concretos, né? Então vamos passar para o 6º mandamento da lei de Deus. Conforme encontramos o Catecismo da Igreja Católica, artigo 6º, marginal 2331. Então, esses dois marginais, eu vou... esse primeiro marginal eu vou tratar com vocês. E assim, já quero fazer uma consideração inicial, que este mandamento, dada a demanda de conteúdos, nós vamos fazer em 2 etapas. Nós vamos fazer a primeira parte hoje e a segunda parte semana que vem, ok? Vocês vão ver como tem muita coisa. Então, para que a gente possa, eu não precise correr com o conteúdo, porque nós temos 1h15, 1h20, então eu vou fazer a primeira parte hoje e a segunda parte na semana que vem. Por quê? Porque senão a gente corre um sério risco de tratar o 6º mandamento como um livro de proibição. O que pode e o que não pode. Ah, isso pode, isso não pode. Ah, a igreja nos castra aqui, a igreja nos proíbe aqui. Então, para que a gente possa compreender, eu quero fazer uma explanação a respeito da sexualidade humana. Porque o 6º mandamento, ele está ligado diretamente com a sexualidade humana. Então, se a gente vai tratar da sexualidade humana, a gente não pode só tratar como um código de proibição. Isso pode, isso não pode. Então nós vamos tentar fazer a coisa de maneira mais clara possível.
Então vamos começar pelo catecismo e eu vou fazendo algumas explanações que vão nos ajudar, ok? Então, 2331 coloca o seguinte: o título desse número é O Homem e Mulher os Criou. Então aqui nós já temos uma coisa. Na gênese da criação, isto é, no princípio da criação, Deus estabeleceu diferenças. A criação do homem e da mulher é nítido, é possível perceber que existem diferenças na sexualidade de ambos. Começa o catecismo. Deus é amor e vive em si mesmo um mistério de comunhão de amor, criando-o à sua imagem. Isso aqui vocês podem grifar do catecismo. Deus inscreve na humanidade do homem e da mulher a vocação e assim a capacidade e a responsabilidade do amor e da comunhão. Então Deus na criação inscreveu no ser humano esta capacidade de participar de uma vocação que é o amor e a comunhão com Ele. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Homem e mulher Ele os criou. Gênesis 1, 27. Crescei e multiplicai-vos. Gênesis 1, 28. No dia em que Deus criou o homem, Ele o fez à semelhança de Deus. Homem e mulher Ele os criou. Abençoou-os e lhes deu o nome homem no dia em que foram criados. Agora vem o 2.3.3.2. A sexualidade, que é o tema que está sendo tratado, afeta todos os aspectos da pessoa humana em sua unidade de corpo e de alma. O catecismo já fez uma definição. A sexualidade envolve todo o nosso ser. Portanto, a sexualidade ela é constitutiva do ser humano. Está inerente a nós. Não tem como desvencilhar a sexualidade de nós. Não tem como você arrancar. Ai, padre, eu não queria mais ter desejo. Só se você fosse um repolho. Não tem como. É inerente, é constitutivo na sexualidade humana, no ser humano, a sexualidade. Ok? Diz respeito particularmente à afetividade. Então, o que é sexualidade? Primeira coisa que o catecismo já diz. A nossa sexualidade, ela está totalmente ligada com a nossa vida afetiva. Ou seja, os afetos. A capacidade de amar e de procriar. E de uma maneira mais geral, a aptidão a criar vínculos de comunhão com os outros. Então veja, a nossa afetividade faz com que a gente crie vínculos, crie comunhão com as pessoas, coisa que nós não temos no mundo animal. O mundo animal não é capaz de criar os amiguinhos. Eles estão lá em bando, mas eles não criam vínculo, eles não criam comunhão, união. Nós, seres humanos, porque temos vida afetiva, somos capazes de gerar vínculos com as pessoas. Cabe a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar a sua identidade sexual. Então, cada um de nós, feito à imagem e semelhança do Criador, temos a nossa identidade. Se nós estamos em conflito com a nossa identidade sexual, é preciso começar um processo de cura e de aceitação. Nesta tendência que nós temos nos nossos tempos hoje, nós vemos o império da ideologia de gênero. A ideologia de gênero é uma afronta à identidade sexual, de aceitar aquilo que está constituído no ser. Que exista, nós vamos ver quando a gente for tratar lá na frente sobre, dentro do catecismo mesmo, sobre a homossexualidade. Que haja níveis da estrutura psíquica,
que sofra com dificuldades nesse campo, isso a gente compreende, enquanto igreja o próprio catecismo vai dizer da compreensão, da recepção dessas pessoas, acolhendo como pessoa, mas sempre a igreja vai ter uma oposição contra o exercício da sexualidade de maneira desordenada. E é isso que nós vamos tratar no dia de hoje. O sexo, a grandeza da sexualidade humana dentro de um projeto que Deus constituiu. Mas nós já vamos chegar lá. A diferença e a complementariedade físicas, morais e espirituais estão orientadas para os bens do casamento e para desabrochar da vida familiar. Então, olha, o catecismo está dizendo que existem diferenças físicas, espirituais, morais entre um homem e uma mulher. Isso é nítido. Você vê que a estrutura de um é de um jeito, a estrutura de outro é de outro jeito. Só que essas diferenças, diz o catecismo, estão orientadas para o bem da união conjugal, a fim de desabrochar na vida familiar. A harmonia do casal e da sociedade depende, em parte, da maneira como se vive entre os sexos. A complementariedade, sabendo que cada um complementa o outro, e a necessidade de apoio mútuos. Ao criar o ser humano, homem e mulher, Deus dá a dignidade pessoal de modo igual ao homem e à mulher. Veja, dignidade é uma coisa, mas eles não são iguais. Eles possuem uma mesma dignidade. Mas você coloca um homem e uma mulher, é nítido que você percebe que existem entre eles diferenças. Mas existe uma dignidade que Deus escreveu em cada um deles, e por isso existe um respeito entre o homem e a mulher com o homem. A união do homem e da mulher no casamento é uma maneira de imitar na carne a generosidade e a fecundidade do Criador. O homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Dessa união procedem todas as gerações humanas. Jesus veio restaurar a criação na pureza de sua origem. No Sermão da Montanha, ele interpreta de maneira rigorosa o plano de Deus. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Muito bem. Então, fiz essa leitura breve e rápida do catecismo para mostrar o quê? A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: dentro do projeto original da criação, já no princípio, Deus estabeleceu a união entre o homem e a mulher e, através desta união, a criação de um vínculo. Este vínculo, esta união, tem como finalidade também a geração da vida. Então vejam, lá no princípio da criação, Deus os submeteu, Deus pediu que eles enchessem a terra, povoassem. Então está impresso na natureza humana que através da sexualidade humana você tem a procriação. O instinto de procriação, às vezes, ele é até mais forte que o instinto de comer, de se alimentar. Até porque, vamos pensar, se a humanidade, numa geração, resolvesse parar de fazer sexo, nós teríamos, em pouco tempo, o declínio da humanidade. Então, a sexualidade humana em si, ela não é má. Nós vamos ver em que ordem ela deve estar. Por isso, nós temos uma diferença substancial dentro do princípio a respeito do matrimônio, que nós chamamos de matrimônio de direito natural e matrimônio de direito divino. O matrimônio de direito natural é aquele constituído entre duas pessoas em que eles estabelecem um contrato através de uma união e vivem a união de uma família. Mas não é sacramento. Para ser sacramento, ele precisa ser, a igreja estabeleceu,
diante de um ministro e de 2 testemunhas. Por quê? Porque a igreja acolhe este consentimento. Então, aquilo que era o matrimônio de direito natural, agora se torna de direito divino. Portanto, qual é a diferença? Aquele matrimônio de direito natural, ele está ordenado para constituir família, para a geração da prole, para a continuidade da humanidade. O de direito sacramental, divino, ele tem uma graça especial. Por quê? Porque todo sacramento, o que ele é? O sacramento, ele é um sinal visível de uma realidade invisível. Portanto, o sacramento, ele tem uma graça específica. Se Deus, através do seu Filho Jesus, não tivesse elevado o sacramento à dignidade de sacramento como o fez no Evangelho de Mateus, capítulo 19, os casais nunca poderiam alcançar a santidade. Por quê? Porque o matrimônio de direito natural, ele está inscrito apenas na natureza. Ele não é mau em si. Mas ele não tem algo de sobrenatural. Portanto, não tem uma intervenção da graça. Como nós vamos ver logo mais numa passagem de São Paulo. Então, para que ele atinja um grau superior, ele precisa de uma intervenção. E a intervenção se dá através do sacramento. Vamos dar um segundo passo, depois eu vou voltar novamente nesse ponto para tratar da carta aos Efésios, capítulo 5. Então, primeira coisa quando a gente fala do 6º mandamento, que precisa ficar claro. Todos os pecados contra a dignidade da sexualidade humana são pecados de matéria grave. Então, todos os pecados que estão relacionados ao 6º e o 9º mandamentos são de matéria grave. Ok? Por quê? Porque a igreja proíbe o prazer venéreo fora do matrimônio legítimo. Se não existe um sacramento, ou seja, uma união de uma entrega, como nosso Senhor elevou o sacramento à dignidade de sacramento, aquelas pessoas estão ali exercendo a sua sexualidade em prol da geração, mas não conseguem, através daquela união, alcançar a graça específica, que é chegarem à santidade através da união conjugal. Porque a união conjugal não vai ser um instrumento de santidade, ao contrário. Vão ficar ali paralisados naquele estado. Por isso Jesus pega, no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, o matrimônio de direito natural e eleva a dignidade de sacramento. E aí São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, diz o quê? Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja, a fim de oferecê-la pura, sem mancha, imaculada. E aí São Paulo vai continuar descrevendo como os maridos devem amar suas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Cristo ama a sua igreja, dando a sua vida pela igreja. Cristo ama a igreja, dando a sua vida por ela. É assim que o marido deve amar a sua esposa. Então isso tem um peso, né? Por quê? Porque o matrimônio cristão, ele é uma graça, mas também tem um desafio de fazer que, através daquela união conjugal, o marido e a mulher cheguem à santidade dentro daquela união. Não é em outro lugar que vocês vão alcançar a santidade. O matrimônio cristão já é um caminho de santidade. E através dele, vocês vão chegar à santidade quanto mais união vocês alcançarem dentro do casamento. Então, nós vamos vendo algumas coisas específicas daqui a pouco para falar a respeito. Por isso que toda essa primeira parte vai ser uma grande introdução para a gente entender o que é a sexualidade dentro do projeto original de Deus.
Então, sexualidade é coisa sagrada. Isso precisa ficar claro. A sexualidade não é uma coisa nojenta, não é uma coisa ruim. A sexualidade é uma coisa sagrada. Tanto que, como já falei no encontro passado, o que faz o casamento acontecer, na realidade do fato, é a consumação. Depois que eles realizaram o rito sacramental e tiveram a sua primeira relação, é aquilo que consuma o casamento, ou seja, é o que faz o casamento. Se a igreja visse a sexualidade como uma coisa ruim, tão logo, aquilo não seria fonte para concluir uma união conjugal que é equiparada à união de Cristo e da igreja. O amor que Cristo tem para com a sua igreja e a igreja tem para com Cristo, ele é apresentado pelo apóstolo Paulo através da união conjugal. A união conjugal, então, se coloca a união de Cristo na igreja. E como Cristo consuma a sua união com a igreja? Na cruz. Onde existe um sacrifício de amor. Uma entrega mútua entre os dois. Então, realidade que precisa ficar muito claro é que o sexo é uma realidade sagrada. Então, não é, sendo ele uma coisa sagrada, você não pode usar torto direito. Do jeito que eu quero. Não. Sexo não é parque de diversão. Sexo é entrega, é doação. Só que nós estamos, hoje falar isso nos tempos modernos é muito difícil, porque há 60 anos atrás, ou 70, 80 anos atrás, isso seria muito fácil. Porque as pessoas compreendiam essa grandeza. Hoje, depois de muitos movimentos da sociedade, na década de 60, nós tivemos, primeiro, volta um pouquinho, o primeiro movimento que causa confusão já é o surgimento dos métodos contraceptivos, né? Regulação de natalidade. Junto com isso, vem a revolução sexual, surgimento da camisinha. Aí tudo isso foi fazendo o quê? Com que o sexo fosse banalizado. O sexo perdeu a finalidade daquilo para o qual foi criado. Aí vem as feministas na década de 80, né? Mulher não tem que ficar em casa, mulher tem que lutar pelos seus direitos, né? Mulher não tem que ficar tal. E aí todo este movimento gestado e gerado foi fazendo com que cada vez mais a sexualidade fosse se tornando o quê? Um parque de diversão. Sexo é para a gente se divertir. Sexo não é uma entrega, uma doação mútua. Não tem uma realidade sagrada. Então eu quero dar um exemplo. Veja, para que eu pudesse presidir uma missa, para que eu pudesse celebrar uma missa, eu precisei 8 anos de preparação para isto. De longa formação, de longos estudos, de uma análise pormenorizada, para que eu pudesse celebrar a missa, né? Se imagine se uma pessoa chegasse aqui, que nunca entrou no seminário, nunca estudou, não foi ordenado padre, e começasse a celebrar a missa. O que ele estaria fazendo? Ele estaria cometendo um ato sacrílego, de ofensa, porque ele não pode fazer aquilo. Ele não está habilitado para aquilo. A mesma coisa vale para o matrimônio. O que nos habilita a fazer o exercício da sexualidade? O matrimônio. O que me habilita a ser padre é eu ter feito a preparação, ter sido considerado apto, preparado, e então eu vou exercer o meu ministério e celebrar minha primeira missa, depois de um longo tempo de preparação para fazer aquilo. O que, de alguma forma, habilita as pessoas a fazerem o exercício da sexualidade? O matrimônio. Por isso que o matrimônio é uma realidade sagrada. O sexo é uma realidade sagrada. Que você precisa estar habilitado para o exercício dele. Só que o sexo, como eu disse, tornando-se um parque de diversão, as pessoas usam para quê? Para um prazer venéreo. É coisa momentânea. É simplesmente uma satisfação pessoal, uma realização de um desejo que não passa de alguns segundos. Então aqui está a lógica
contrária ao projeto original de Deus, porque Deus não constituiu sexualidade para quê? Para diversão. Até porque o sexo não é fim, o sexo é meio. O sexo nunca poderá ser fim de alguma coisa, porque a finalidade de alguma coisa, a finalidade das pessoas não é fazer sexo. O sexo, ele é um meio onde você chega a uma realização que se dá através do sacramento do matrimônio. Então, sexualidade é coisa sagrada. Para depois a gente falar sobre os pecados. Porque senão eu vou começar aqui a falar sobre os pecados, aí a gente vai cair numa proibição de coisa. Por que não pode? Mas por quê? Mas por quê? Então, primeiro a gente tem que compreender o que é a sexualidade humana. E como essa sexualidade foi pensada dentro do projeto original. O Papa São João Paulo II escreveu, já falei para vocês, uma catequese sobre o corpo, que é chamada Teologia do Corpo. São 132 catequeses durante os anos de 1978 a 1985, só para falar sobre a sexualidade humana. Foram 6 anos, todas as quartas-feiras, mostrando o que é a sexualidade humana no projeto original de Deus. Nossa, mas um Papa se propõe a escrever 132 catequeses. Cada catequese dá mais ou menos 4 páginas. Como que o senhor me fala tanto sobre sexualidade? Porque ele faz um resgate de toda a sexualidade humana e como ela deve estar ordenada. Porque a gente muito pouco sabe sobre a nossa sexualidade. O Papa João Paulo II trata, por exemplo, sobre a solidão original. A solidão que havia lá no princípio. Tem uma catequese só sobre isso. Quando ele vai tratar o que é essa solidão original. E aí João Paulo II vê que Deus colocou no ser humano esta solidão. Nós fomos feitos como que de maneira incompleta. Falta-nos algo. Por isso, nós estamos todos ordenados para o casamento. Até eu. Naturalmente, nós estamos todos ordenados para o sacramento do matrimônio. Aqueles que fazem opção pela vida religiosa, as freiras, todas elas estão ordenadas para o matrimônio. O que está na natureza é crescer e multiplicar. É deixar pai e mãe se unir à sua mulher e formar uma só carne. E formar uma família e ser uma só carne. É isso que está na natureza. O celibato sacerdotal que eu vivo, o celibato sacerdotal, ele vai na contramão do projeto original. Mas o celibato sacerdotal, ele foi instituído por Cristo. Está lá no Evangelho de Mateus. Existem alguns que são eunucos por amor ao reino dos céus. Eu me fiz eunuco por amor ao reino dos céus. Eu fiz a opção de deixar de constituir uma família para trabalhar para o reino dos céus. Alguns vão se fazer eunucos por amor ao reino dos céus, ou seja, vão deixar de constituir família para trabalhar em vista do reino dos céus. Isso é o celibato católico. Isso é o celibato cristão. Só que o celibato, ele não está na natureza. Eu não fui feito para ser só. Eu fui feito para uma outra pessoa. Por isso que existe a solidão original. Dentro do nosso coração, nós sempre estamos à procura, é como diz o ditado, né? Todo mundo tem sua tampa, né? Então você está procurando sua tampa. Talvez uma desajeitada, mas enfim. É assim. Só que, a partir do momento em que você abraça a vida religiosa e faz um voto de consagração da virgindade, como são as carmelitas, as irmãs clarissas e tantas outras, elas fazem uma opção de deixar o esposo e serem somente do esposo que é Cristo. Então elas, como aquelas mulheres do Evangelho, ficam com suas lâmpadas aguardando o esposo divino, que é o belíssimo esposo, para o encontro com ele. Essa é a vocação religiosa. Dentro da vocação do celibato sacerdotal, então nós temos essa opção de deixar tudo por amor ao reino dos céus. É um sacrifício de amor. O padre, na sua realidade do ser ontológica, ele é um ser que é um sacrifício de amor.
Primeiro, porque ele deixou sua família. Segundo, porque ele sacrificou a sua família. Ele deixou a sua família pai e mãe e sacrificou a sua família para o reino dos céus. É por isso que Jesus diz: quem deixou pai e mãe por causa de mim e do reino, vai receber 100 vezes mais nesta vida e na outra. Então, desculpa aí, né? Então, foi Jesus que disse: 100 vezes nesta vida e na outra o reino dos céus, né? Tá lá, foi ele quem disse, então cabe-nos receber com alegria. Então, é isso o sacerdócio. O sacerdócio não é um solteirão infeliz. Ao contrário, o sacerdote também não se casou com a igreja. Ah, ele está casado com a igreja. Gente, que casado com a igreja? Quem que é a igreja? Não, o sacerdócio, ele é uma entrega, é uma consumação de um sacrifício. Eu não estou casado com a igreja. Eu fiz uma opção de deixar tudo por amor do reino dos céus por uma entrega, uma doação, um sacrifício. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa admitir e tomar consciência é a riqueza do celibato sacerdotal, intrinsecamente com o matrimônio. Como essas vocações são belíssimas. Minha opinião, eu acho que o padre devia casar. Fique com a sua opinião na sua insignificância. Você não sabe nada. E o interessante é que as pessoas que dão palpite sobre o celibato são as pessoas que não vivem o celibato. Ninguém pediu opinião de quem não vive o celibato. Deixe-nos viver o celibato em paz. Entendeu? Nossa, eu acho que vocês deviam casar. Tudo bem, fica com a sua opinião na sua insignificância. Porque é isso que você é, insignificante. Não vale nada a sua opinião. O sacerdócio, ele é fruto de uma doação, de quem quer se oferecer, de quem quer amar a igreja, de quem quer se oferecer pelos outros. Então, respeite quem quer viver isso. Pronto. Simples. Então, celibato e matrimônio são riquezas. Mas o natural não é nem a virgindade por amor ao reino dos céus, nem o celibato. O natural ainda continua sendo o matrimônio. Porque a maior parte das pessoas vivem essa realidade do matrimônio. Certo? Então aqui, por que o matrimônio possui essa dignidade? Santo Tomás de Aquino responde: por que o matrimônio possui uma dignidade? Porque ela está incluída no mandamento ao próximo. Quando você escolheu amar sua esposa, você está escolhendo amar o seu próximo. Porque quem é o nosso próximo? Aquele que está próximo de nós. Então, eu tenho que amar o próximo, mas tá. O samaritano passa lá naquela passagem de Lucas, capítulo, acho que 10, né? Quando ele se encontra descendo de Jerusalém, passa um sacerdote, passa um judeu, e ninguém ajuda, e é um samaritano que ajuda aquele que está caído no caminho. Quem é o meu próximo? É aquele que está mais próximo de mim, e que está precisando de mim. Então, esse é o meu próximo. Então, Santo Tomás diz que o mandamento da castidade está incluído diretamente com o mandamento da caridade para com o próximo, para com o amor para com o próximo. Só que como eu vou amar o próximo? Em primeiro lugar, respeitando a sexualidade do outro e não transformando o outro num objeto. Isso é o amor ao próximo. Eu não posso ver as pessoas como um objeto de desejo, mas eu preciso ver as pessoas como aquilo que de fato são. Elas possuem alma. Por mais desrespeitosa que aquela pessoa possa se apresentar na sua forma de vestir, provocando as pessoas com uma verdadeira falta de caridade, aquela pessoa tem alma. Talvez ela nunca tenha visto a sua alma, mas você sabe que ela tem alma. E aquela alma precisa ser respeitada. Certo? Então, está claro a beleza da sexualidade? Sexualidade, gente, é para constituir família. Essa é a primeira finalidade. E uma das formas como a família hoje mais é atacada é justamente nesse campo. Sexualidade. Afetos. Você quer ver a confusão instaurada? É nesse campo. Onde a família é mais atacada nos nossos tempos é no campo da sexualidade. Então, precisa ficar muito claro isso.
Nós precisamos voltar àquilo que é o projeto original de Deus. O que Deus pensou para a sexualidade e voltar para aquilo que é a beleza, a riqueza e a essência da sexualidade humana. Como ela se constitui e para que ela está ordenada. Esse é o primeiro ponto. Muito bem. Se vocês quiserem depois em casa ler a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, seria muito bom. Porque na carta de São Paulo aos Efésios, Paulo vai tratar justamente sobre esta realidade sagrada do matrimônio, né? Ele diz que o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Então esse é um texto belíssimo, que inclusive é muito usado na celebração do matrimônio. Ou seja, o marido deve se aproximar da sua esposa como quem vai receber a sagrada comunhão. Porque a sua esposa é um sacramento de Cristo. Ela é um sinal de Cristo. Isso é muito forte. Isso é matrimônio cristão. O matrimônio cristão, Jesus pegou lá o casamento de direito natural e elevou a dignidade de sacramento. Ao elevar a dignidade de sacramento, ele conferiu uma graça. A graça de que, através daquela união entre um homem e uma mulher, eles vivam a mesma união de Cristo e da igreja. Isso é muito forte. É um selo que Deus imprime ali através daquela união. Então, um casal não precisa fazer mais nada a não ser viver a união conjugal inteiramente para ser santos. Não precisa buscar nenhum outro meio fora. Eles têm todos os meios dentro da união. Através daquela união, no amor do esposo pela esposa, da esposa pelo esposo, da doação íntima entre ambos, no exercício de tudo, da sexualidade, no exercício da caminhada diária, em tudo, aquela união é símbolo da união de Cristo e da igreja de São Paulo. Muito bem. Portanto, tendo isto presente e o casal vivendo isto, esse casal já tem vida espiritual. Eles já começam a ter vida espiritual pela graça recebida através do sacramento do matrimônio. É claro que nós vamos olhar mais adiante, isso pode ser ferido através de muitas fatalidades que podem acontecer dentro da vida conjugal, entre elas o adultério. Isso traz um prejuízo. Mas nós vamos falar disso no próximo encontro, propriamente do pecado do adultério, que é o maior pecado dentro da relação conjugal, de gravidade. Né? Dos pecados contra o sexto mandamento, o mais grave é o adultério. Gravíssimo. Certo. Alguns pontos ainda sobre o matrimônio cristão, que eu só quero destacar, para que a gente tenha consciência da base da riqueza do matrimônio. Então, o matrimônio cristão, para que ele se ordena? Se ordena para constituir família, para isso que serve o casamento. Duas pessoas decidem se casar para constituir família. E ao constituir família, eles vão ter filhos. Os filhos têm direito a ter estabilidade e ter uma casa. São direitos dos filhos. Por isso que nunca a igreja vai ser a favor do divórcio. Nunca. Sempre ela vai ser contrária ao divórcio. Porque aquela criança que nasceu dentro daquela família, ela tem direito a ter uma estrutura estável, que é a estrutura familiar. Que nenhuma outra estrutura é capaz de dar. É dentro da estrutura familiar que aquela criança deve crescer. Faltando algum dos aspectos dentro dessa estrutura, você vê, uma criança que é criada dentro da estrutura familiar já sai com alguns problemas. Quando você vê uma criança criada fora dessa estrutura, desse ambiente que dá solidez, haverá muitos prejuízos. Marcas psíquicas, espirituais, profundas na vida dessa pessoa, né? Então, é por isso que o matrimônio não admite a possibilidade de ser dissolvido. É por isso que a gente diz que o matrimônio ele é indissolúvel, até que a morte o separe. Ele não se dissolve por nenhum poder humano. Nenhum poder humano é capaz de dissolver o matrimônio. Por quê? Porque aquela união deve ir até o fim.
Custe o que custar. Doa quem doer, quem mandou escolher, então aguenta, né? Paciência. Às vezes a gente tem que aprender a amar aquele que Jesus colocou do nosso lado, e aqui está o maior desafio, né? A gente sempre pensa que a família do outro é mais bonita e mais bela, mas não é, não. Ai, como era bom se eu fosse lá, mas não está lá, você está aqui, então tem que aguentar aqui. Outra coisa, as pessoas acham que o sacramento do matrimônio é só uma bênção de Deus. Vamos lá para receber uma bênção do padre. Não, isso não é sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio é a elevação desta realidade a uma dignidade sacramental. Uma bênção é uma coisa que você administra ali, mas não é bênção, é mais do que isso. É sacramento. O sacramento, ele é sinal. Então, quando um homem e uma mulher se unem conjugalmente, eles estão se oferecendo. É por isso que, depois que um homem e uma mulher se casaram, aquela união é mais profunda do que todas as uniões que existem no mundo. Então, vamos lá. O que acontece na maioria dos casos? As mulheres têm o seu primeiro filho. Quando elas têm os filhos, elas começam a esquecer do marido. E o coitado fica esquecido. Lembre-se, a sua união com seu esposo é mais importante do que a união com seus filhos. Porque com os seus filhos, ela é de direito natural. Você é mãe dele. Com seu esposo, você tem uma união muito maior. É de direito sacramental. O que você tem com seu esposo é sacramento. O que você tem com seus filhos não é sacramento. Não estou dizendo que significa que as mães não vão cuidar dos filhos. Não. Mas a união com o seu esposo, ela é mais elevada do que o seu filho. Meu filho é meu tudo. Não pode ser teu tudo. Nem seu marido não pode ser teu tudo, né? Que dirá teu filho. Mas o teu esposo é caminho de santificação para você para o céu. O teu filho não é. Por quê? Porque o que você tem com seu esposo é um sacramento. E o que é um sacramento? Aquela união com seu esposo é símbolo da união de Cristo e da igreja. Nada se equipara a isso. O que você tem com seu filho, eu não estou dizendo que você não vai cuidar, mas é uma união natural. Naturalmente, essa pessoa, quando chegar numa idade, vai bater asas e vai voar. E o que vai sobrar para você? Aquele velho, feio, barrigudo. Que com quem você casou. Mas o meu filho vai ter que ficar o resto da vida comigo, porque... Não, Deus me livre. Ele precisa chegar aos 18 anos e bater asas e voar, porque ele precisa constituir a vocação dele. Você não criou seus filhos para você criou para o céu. Então a primeira coisa, deixa ele ser livre. E ele vai ser muito mais feliz longe de você. Entendeu? Porque ele vai constituir a família dele. Ele vai ter os projetos dele e a vida que ele vai ter que seguir adiante. Uma das causas que dificultam muito é que as mamães atrapalham muito, viu? Por isso que sogra tem a fama, né? Porque também elas dão razão para a fama. Sobretudo as mães dos homens. Que daí tem ciúmes do filho. Ela não cozinha igual eu cozinhava. Minha filha, esquece. Deixa os dois viver em paz. Ela não tem que cozinhar igual a senhora. Ela não é mãe dele, ela é esposa dele. E pais e mães atrapalham demais o casamento. Deixa os dois viver em paz. Deixa eles viver a vida deles em paz. Mas lá em casa a camisa dele era passada desse jeito. Aqui ela não passa, vai amassado. Entendeu? Ele escolheu, agora ele aguenta ela. É essa a esposa que ele escolheu. Então, se vocês pais atrapalham a vida dos seus filhos, deixa de encher o saco. Vai cuidar da vida de vocês. Isso é muito bom. Mas como que eu vou ficar sem meu bebê? O cara está com 40 anos, minha filha. Que bebê? Deixa ele virar homem. A senhora está atrapalhando. Entende? Então, uma das causas que atrapalham muito são essas mães que não conseguem. É aquela coisa que na psicologia fala da síndrome do ninho vazio. A galinha, quando ela vê o ninho vazio, ela se desespera. A mãe é a mesma coisa. Tá vazio meu ninho. Bateu asas, filha. Voou. Tchau. Faz parte da vida. Então você tem que já estar preparado, vai ter os filhos, para
que seus filhos voem alto, voem livremente. Eu não os fiz para mim, eu os fiz para o céu. E eu quero a liberdade deles, eu quero a felicidade deles. E eu sei que eles vão ter que tropeçar, bater a cabeça, mas é bom, porque você também tropeçou a cabeça, tropeçou e bateu a cabeça, né? Então, compreendido aí, né? Principalmente as mães que estão com filhos novos, um dia eles vão bater asas, deixe voar. O matrimônio, então, é riqueza, viu, gente? É essência, é beleza, é graça, é bênção. Tem desafios? Tem. Tem as coisas empenhativas, tem as coisas exigentes, como em toda vocação tem. O matrimônio é a labuta de todos os dias. É a luta de todos os dias, né? Então, qual é a finalidade do matrimônio? Isso precisa ficar claro. Porque compreendendo a finalidade do matrimônio, a gente aprende a enfrentar os meios com maior tranquilidade. Então, a finalidade do matrimônio é chegar à união com Deus. É para isso que o casamento serve. É para que a gente, através dessa união, se una a Deus. Agora, os meios exaustivos, dificultosos que nós vamos enfrentar neste itinerário, tudo bem, vai fazer parte do dia a dia. Agora, se a finalidade de vocês é construir uma casa, se a finalidade do casamento é comprar um carro, se a finalidade do casamento é passear, se a finalidade do casamento é a gente ter um filho e levar para Disney, o seu casamento perdeu o objetivo. Então, reze para que se sustente, porque tem data de validade. Ainda mais na geração que nós estamos vivendo, do descartável, na geração onde tudo passa, na geração onde não tem compromisso, onde as pessoas não têm vínculos, onde as pessoas se usam e são usadas e se descartam. Então, o matrimônio tem uma finalidade. Eu escolhi essa mulher para chegar à união com Deus. E eu vou me unir a Deus, tendo ela como um instrumento para esta união. A mesma coisa deve dizer a sua esposa em relação ao seu marido. Ele é um instrumento que vai me unir a Deus. E eu vou precisar chegar a essa união com Deus através deste homem que eu escolhi. Isso é matrimônio cristão, católico. Então, desta forma, o casamento não pode atrapalhar, mas deve ser uma união irreparável. Tudo bem até aqui? Então tá bom. Então o casamento, a união do homem e da mulher, é maior do que a união com seus pais e do que os seus filhos. Gravem isto. Seus pais são importantes, você deve amá-los, sim. Mas a minha união com a minha esposa é maior do que essa união com o papai e com a mamãe. Então a minha esposa é mais importante que você, mamãe. Nossa Senhora, as mães vítimas serão torturadas com esta palavra. Como aquela mulher vai ser mais importante que eu? Você é meu rei, meu príncipe. Não, a senhora não passa de uma bruxa, né, na minha vida. A minha princesa é ela que eu escolhi e estou casado com ela, entendeu? Então, mamãe fica no seu lugar. O seu príncipe é aquele velho barrigudo com quem a senhora casou um dia, né? E com quem a senhora vai ter que ir até o fim da vida. Certo? Eu já escolhi minha vocação. Então, pais, nunca interfiram nas vocações de seus filhos. Se tem uma coisa que os filhos de Santo Tomás devem desobedecer aos seus pais, é na vocação. Pai nenhum tem direito de escolher a vocação do filho. Quem decide a vocação é ele. Mas eu queria que meu filho fosse casado com cicraninho. Mas ele quer ser padre, minha filha. Ele vai ser padre. Eu queria que meu filho fosse tanto padre. Tudo bem. O seu querer e a vontade dele tem uma diferença abissal. Então deixa ele escolher a vocação dele. Não vai ser padre porque a mamãezinha quer. Porque a mamãezinha morre e depois você larga o ministério, né? Então a sua vocação, não deixe seus papais dar palpite, né? É a vocação de vocês. Quem vai ter que dar conta dela até o fim da vida, somos nós. Lá no fim da vida você vai olhar para o espelho e vai falar assim, o que eu fiz da minha vida, né? Casei com essa cicrana para realizar papai e mamãe. E aí? Agora tem que aguentar esse tribufu, né, até o fim da vida. Tudo bem.
Esse jeito carinhoso meu é só para descontrair, tá? Carinhoso, né? A vocação à castidade. Então vamos entender a vocação à castidade, né? Nós estamos ordenados então para esta vocação. Então a castidade, todos nós somos chamados. Isso, casados, solteiros, viúvos, sacerdotes, freiras. Uma coisa é celibato, outra coisa é castidade. A castidade, até os casados são chamados. E nós vamos ver quando, o catecismo vai nos explicar. O que é a castidade? Define o catecismo no 2337. A castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa. E com isso, a unidade interior do homem em seu corporal e espiritual. A sexualidade na qual se exprime a pertença do homem ao mundo corporal e biológico torna-se pessoal e verdadeiramente humana quando é integrada na relação de pessoa a pessoa, na doação mútua e integral e temporalmente ilimitada do homem e da mulher. A virtude da castidade comporta, portanto, número 1, a integridade da pessoa. Número 2, a integridade da doação. Vamos tratar desses dois pontos hoje e na semana que vem nós vamos entrar daí na parte em que nós vamos tratar sobre como você pode ofender a castidade e como você pode ofender a sexualidade humana. Número 1, a integridade da pessoa. A pessoa casta mantém a integridade das forças vitais e de amor depositadas nela. Esta integridade garante a unidade da pessoa e se opõe a todo comportamento que venha feri-la. Não tolera nem a vida dupla, nem a linguagem dupla. A castidade comporta, olha o que a castidade comporta, um aprendizado do domínio de si. É uma pedagogia da liberdade humana. A alternativa é clara. Ou o homem comanda suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por ela e se torna infeliz. Então assim, o domínio da sexualidade humana é uma coisa para a vida inteira. Ninguém consegue assim, num passe de mágica, ter um domínio das suas paixões, isto é, da sua sexualidade. Isso é um trabalho, como o catecismo vai dizer, que leva tempo. E em todas as etapas da vida a gente vai ter que trabalhar isso. Você vê, tem gente que passou muito bem em todas as fases, chega lá nos 60 anos, resolve sair da casinha, para não dizer outra coisa, né? E começa a farrear com 67 anos. Assim, nossa, deixa eu curtir um pouco. Eu falo, meu Deus do céu. Por quê? Porque em todas as fases da vida, e a pessoa diz, nossa, mas eu pensava que ele era ordenado. Tudo bem, pode ser que ele estava lá ordenando e tal. Mas em todas as fases da vida, você precisa dessa ordenação. Você precisa ter um domínio de si mesmo. Só que o domínio de si mesmo tem um trabalho, que é o trabalho da ascese, é o trabalho do sacrifício, é o trabalho da ordem. E isso leva tempo. Continua o catecismo. A dignidade do homem exige que ele possa agir de acordo com uma opção consciente e livre. Isto é movido e levado por convicção pessoal e não por força de um impulso interno cego ou debaixo de uma mera coação externa. O homem consegue esta dignidade quando, libertado de todo o cativeiro das paixões, caminha para o seu fim, pela escolha livre do bem, e procura eficazmente os meios aptos com diligente aplicação. Então você vai ter que buscar os meios aptos para você ordenar as suas paixões. A própria igreja vai nos dar depois as virtudes para isso. 2340 apresenta os meios. Vamos lá. Aquele que quer permanecer fiel às promessas do batismo e resistir às tentações, empenhar-se-á em usar os meios. O conhecimento de si, a prática de uma ascese adaptada às situações em que se encontra. Vamos lá, o que significa a palavra ascese? A palavra ascese significa disciplina.
Então você vai começar a ter uma disciplina de si mesmo, diante das situações. Então, eu sempre brinco aqui, né? Como que a gente começa a ter disciplina? Vamos começar a ordenar o sono. Uma das melhores formas de nós crescermos na vida espiritual é a ordenação do sono. Como? Você precisa estabelecer ao seu corpo um tempo para descanso. Um dia você dorme 10 horas, outro dia você dorme 15, outro dia você dorme 3, outro dia você dorme 10. Veja, você vai causando o quê para o seu corpo? Uma falta de disciplina, você não tem ordem. Inconscientemente você está dizendo para o seu corpo, você não precisa de ordem, que a coisa é governada do jeito que ela quer. Então a primeira coisa que a gente precisa ter é uma disciplina, isso é sese. São José Maria Escrivá, né, eu falava lá, já falei várias vezes, que a gente começa a ter vida espiritual quando a gente é capaz de vencer o travesseiro. Ou seja, não permitir a soneca, os 5 minutinhos a mais de sono. Quando a gente consegue vencer o travesseiro e colocar uma disciplina na coisa, a gente consegue começar a ter vida espiritual. Pode parecer, nossa, mas padre, eu não consigo, tal. Tenta ter vida espiritual não conseguindo vencer essas pequenas coisas. Você não consegue. Eu estou dizendo ter vida espiritual, ou seja, uma vida espiritual frequente, habitual, onde você tem tempo para oração, você tem tempo para encontrar-se com Deus, você tem uma ordem, que é uma virtude. Sem isso, você não consegue ordenar. Então, por isso que você precisa do quê? Ascese. Ascese é disciplina. Muito bem. Depois você precisa da obediência aos mandamentos divinos. Eu já falei muito isso daqui. A prática das virtudes morais e começar a ter fidelidade na vida de oração. Quando a gente começa a ter fidelidade na vida de oração, começa a ter disciplina, começa a ordenar as coisas vão se tornando mais fáceis. Agora sim, se você é uma pessoa indisciplinada, que não consegue ter ordem, não consegue manter a coisa, então, de fato, pode desistir da vida espiritual, né? Que não vai ter como. 2, 3, 4, 1. A virtude da castidade é comandada pela virtude cardeal da temperança. Então, se você quer ser casto, ou seja, ter uma sexualidade ordenada, todos nós precisamos. Casados, solteiros, viúvos, todos. Você precisa da temperança. O que é a virtude da temperança? A temperança é uma virtude cardeal, que ela é exercida através do tempero. Então, olha, eu preciso de um limite. Exemplo, não dá para eu fazer, eu quero, quando você pega uma coisa para fazer, você faz exageradamente. Então, tem bolo de chocolate, eu como 10 pedaços. Falta de temperança. Você é uma pessoa intemperante. Agora eu tenho a oportunidade de jogar bola, videogame. É 15 horas jogando videogame. Intemperante. Eu tenho agora uma tarde livre. Eu vou maratonar na Netflix. Então, intemperante. Você não tem controle. Não consigo parar. Eu estou louco. Uma pessoa intemperante. Não tem controle. Então, você nunca vai conseguir ordenar sua castidade. Porque você é intemperante. Você não tem tempero, você não tem a medida certa. Se diante das coisas que te proporcionam e dão prazer, você não consegue ter um controle, imagine diante daquilo que é um instinto que está inscrito na sua natureza. Vai ser muito mais difícil de você dizer, não, basta. Certo? Então, a virtude da castidade é comandada pela virtude da cardeal da temperança, que tem em vista fazer depender da razão as paixões e os apetites da sexualidade humana. Então, olha, a sua razão precisa mandar nos seus apetites, nos seus desejos. Vocês conseguem fazer isso, esse controle? Tem um desejo, eu consigo dizer, não, quem manda aqui nessa casa sou eu. A minha razão vai dizer, não. Ou você já deixa se levar pelos instintos. Vi uma coisa, bolo de chocolate. Vou comer. Não, mas talvez seria aconselhável que você aguentasse segurar um pouco. Não, eu não consigo, eu fico louco. Então isso é um descontrole. Você não tem virtude para a castidade. Porque a castidade, ela é uma virtude que está ordenada dentro
da nossa própria constituição, da nossa sexualidade, porque é desejo, está tudo unido. Vamos para o 2.3.4.2. O domínio de si mesmo é um trabalho a longo prazo. Dá trabalho, gente. Vocês acham que botar vocês na coleira é fácil? Não é. É muito difícil de nos colocar na coleira. Porque a gente é um bichinho bravo. E para pegar esse bichinho, dá trabalho. Não é? Então, se tentarem nos colocar na coleira, a gente rosna. Não, você não vai me colocar na coleira. Mas eu estou falando que é para você deixar o outro colocar você na coleira. É você mesmo que vai se colocar na coleira. Ou seja, você vai conseguir ordenar você. Vai ter um domínio de si mesmo. E dizer, não, eu consigo me integrar, eu consigo ordenar as minhas paixões, as minhas faculdades de maneira clara. Isso é trabalhoso. Ó, é trabalho de virtudes. Por isso, desde o início da catequese eu tenho falado assim, que o empenho desta catequese era naquela visão do Papa Bento XVI, que a nossa moral é uma moral de virtudes. Desde o princípio. Vocês se recordam disso? Que eu falei que nós não íamos fazer uma moral do pode ou não pode. Pode fazer isso? É que nem liturgia. Eu não gosto muito de dar encontro de liturgia, porque é muito chato. Não porque a liturgia seja chata, mas porque as pessoas são chatas. E elas ficam lá, pode bater palma ou não pode bater palma na missa? Pode fazer isso ou não pode? Gente, não é questão de pode ou não pode. É a gênese da coisa. Então, a gente tem que partir do princípio que não é do pode ou não pode. É do que a coisa está ordenada. Para que serve liturgia? Para que serve a liturgia? Para rezar. Liturgia é um culto a Deus. Se ela é um culto prestado a Deus, portanto é uma oração, você reza batendo palma? Está respondido? É um culto que está ordenado a Deus. Oração é para encontrar-se com Deus. É para entrar na intimidade com Deus. Você entra na intimidade com Deus. Ai, 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 vamos, vamos. Consegue? Então dá para entender. A coisa em si não tolera. Não é porque pode ou não pode. Não é compatível, entendeu? Eu quero rezar, mas eu quero também me alegrar e fazer festa. Então, tem alguma coisa que está errada. Ah, mas a liturgia tem que ser alegre. Não, mas não é questão de a liturgia ser alegre, gente. É questão de qual é a finalidade da liturgia. É encontrar-se com Deus? É rezar? É. Se essa é a finalidade, beleza. Então não compõe. Agora, se a finalidade da liturgia é levantar a galera e fazer com que a galera desperte uma sensação, uma emoção, então vamos lá. Aí vamos atingir a finalidade da liturgia. Agora a gente precisa se perguntar, qual é a finalidade dela? Se ela é um culto de adoração a Deus, no qual eu, através da oração, entro intimamente com Deus, em comunhão com Ele, então ela não comporta. Agora, se é que a gente vem para cá, para sentir-se bem, para levantar o alto astral que está para baixo, para dar uma sensação gostosa, para a gente arrepiar, aí, tudo bem. Então, se é essa a finalidade, então, comporta. Entende? Então, a gente precisa sempre ver. Falei disso por quê? Porque é a mesma coisa da moral. Na moral, a gente fica lá, pode ou não pode? Dentro do casamento, da relação conjugal, pode ou não pode? Gente, olha para a natureza das coisas. Se a gente olhar para a natureza das coisas, a gente sabe o que pode e o que não pode. A mesma coisa dentro da liturgia. Não precisa, pode ou não pode? Não. Vamos olhar para ela como aquilo que ela é. Se a finalidade dela é nos levar a entrar em comunhão com Deus, então existem coisas que não são compatíveis com ela. Tem coisas que não vão causar harmonia a essa liturgia, né? Certo? Então tá bom. Então virtude é um meio de aperfeiçoar através da graça. Precisamos buscar virtude. Virtude vai espantar os vícios de nós, certo? Então, temperança, vamos ter tempero, olha.
Tem 10 salgadinhos, come 2, 3. Ai, pai do céu. Vai, tempero. Vai temperando as coisas. Vai controlando. Ai, mas eu fico louco. Não, se controla, senão é um cachorro louco. Né? Vai controlando essas pequenas coisinhas. Vai botando um animalzinho, que essa parte animal que está dentro de nós, na coleira. Calma aí, não é tudo o que você precisa. À medida em que você vai ordenando isso, você vai conseguindo fazer com que as outras coisas se ordenem em você. Porque isso é conhecimento de si. Nossa, quando você passa um tempo, você fala, nossa, mas como eu era desordenado. Quando você começa a ter ascese. Nossa, eu era guiado pelos impulsos. Nossa, as emoções mandavam em mim. Eu não usava a reta razão. Depois de um tempo que você começa a usar a razão e começa a colocar as coisas no lugar, você fala assim, nossa, não é necessário tudo isso. Eu estou só sendo movido pelos impulsos. Falei numa das aulas anteriormente já sobre a imaginação, quando eu disse, 80% que está no nosso imaginário não corresponde com o mundo real. Não é? A gente imagina, depois você vai para o fato. Ai, eu pensei que fosse diferente. Tá, mas não é. É porque você criou na sua cabeça uma coisa que não corresponde com a verdade. Vamos terminar essa parte aqui, porque... Depois o número 2344. É um ponto interessante para a gente fazer uma análise da nossa conjuntura. Olha lá. A castidade representa uma tarefa eminentemente pessoal. Então, é uma luta de cada um, lutar pela castidade. Mas implica também um esforço cultural. Porque o homem desenvolve-se em todas as suas qualidades mediante a comunicação com os outros. A castidade supõe o respeito pelos direitos da pessoa, particularmente o de receber uma informação e uma educação que respeitem as dimensões morais e espirituais da vida humana. Hoje, quando a gente fala de um esforço cultural, em vista da castidade, trágico. A nossa cultura é uma cultura pornográfica, né? Verdade seja dito. Veja, você vai fazer uma propaganda de uma cerveja, colocar o outdoor. Quem que vai lá com uma latinha de cerveja? Vai uma senhora de 80 anos, com os peitos tudo caído? Na verdade seja dito, vai uma senhora lá parecendo um maracujá murcho, né, coitada. Não vai. E, gente, o que eles usam? Eles vão lá, pegam uma mocinha com 18 anos, bonitinha, e colocam lá. Só que essa mocinha, daqui 15 anos, o que ela virou? Descarte. Porque ela não vai conseguir manter aquilo a vida inteira. Quem é a Globeleza? É uma senhora de 60 anos que vai desfilar a abertura, né, do carnaval desse ano, né? Quem que vai ser a porta-bandeira? Por quê? Porque estão usando todo tipo de pessoas, a sexualidade humana, e transformando ela no quê? Então, culturalmente, a gente tem que, para viver a castidade, tem quase que furar o olho. Porque, assim, e isso aqui, ai, mas que puritanismo. Não é puritanismo, é realidade. Você sai nas ruas, todo tipo de propaganda. Você abre um celular, você não entra em absolutamente nada. Aquele negócio joga para você. Então o negócio está impregnado. E o problema é que hoje os nossos jovens já nascem dentro desse ambiente. Você pega, por exemplo, antes do advento da internet, né? Rápida. Né, como nós tivemos internet banda larga 2005, 2006, para você ver pornografia, o que você precisava fazer? Você precisava ir lá numa banca da cidade, que aquela pessoa da banca da cidade conhece teus pais. Né, então você tinha que ir lá, e tinha um departamentozinho, onde tinha lá as revistas de mulheres nuas. Então assim, você tinha que se humilhar para fazer um negócio desse. Nossa, vou ter que ir lá e tal. Além de comprar a revista e depois esconder. Hoje não. Hoje, a um clique,
você tem tudo aberto no seu celular. Não é? Essa juventude que nasceu, não precisa ir mais lá na videolocadora. Não precisa ir. Tem Netflix, tem YouTube e tem tudo livre à disposição. Então, o ambiente cultural, e eu não estou demonizando a internet, só que este é um fator que tomou conta dos nossos tempos, né? Por quê? Porque as pessoas não sabem lidar na sua vida com uma coisa chamada solidão. As pessoas não sabem lidar com tensão. As pessoas não sabem lidar com frustração. E a pornografia e os outros meios que estão inerentes à sexualidade são meios rápidos e práticos para você ter uma compensação de prazer para suprir a solidão que existe dentro de você. A maioria das pessoas, foi para aliviar minha tensão. É porque você não sabe lidar com a tensão. Você não sabe lidar com os problemas da vida. Você é imaturo. Você é infantil. A tensão está aí, os problemas estão aí, então a gente precisa lidar com eles. Muito bem, né? Vamos lá. Então, um fator é a nossa sociedade. A castidade é uma virtude moral. É também um dom de Deus, uma graça, um fruto da obra espiritual. Então, se você quer ser casto e ordenar, você precisa crer, ter fé. Quem não tem fé não vive o celibato. Quem não tem fé não vive a castidade. Primeiro pressuposto para viver a castidade é ter fé. Vocês têm fé? Católica? Hoje, gente, com todo respeito, não, todo respeito não, mas é verdade, seja dito, se crê mais em Freud do que em Jesus. Essa é a verdade. Jesus disse lá um negócio no Sermão da Montanha, mas as pessoas não creem em Jesus. As pessoas não têm fé nas palavras de Jesus. As pessoas creem em Freud. Na próxima aula nós vamos falar de um livro que Freud escreveu, né? Não é Freud não, Marx. Mas que deu margens para tantas coisas, né? A família, a propriedade e o Estado, que é uma obra de Marx e Engels, que foi quem publicou depois essa obra, e que ele fala alguma coisa assim bastante impactante em relação à questão da sexualidade. Que ele diz o seguinte, que uma prostituta tem mais dignidade às vezes do que uma mulher casada. Porque a prostituta vai lá e realiza o serviço e ganha dinheiro. A mulher não, ela fica a vida inteira e não ganha nada. Isso foi quem disse, foi Marx. E você sabe qual que é o maior problema de tudo isso? É que Marx é um dos pensadores modernos mais lidos e mais venerado pelas pessoas. Karl Marx. Então, quando você lê isso, você fala, meu Deus do céu. Será que Marx tem razão disso? O que está dizendo? Eu vou trazer no próximo encontro um pedacinho em que ele faz esse comentário, tá bom? Então, castidade, gente, é graça. A gente precisa ter fé. A gente tem que crer em Jesus. Se Jesus disse que é possível, eu creio. Se eu olho para a vida dos mártires e é possível, eu creio. Se você olha para as virgens mártires que deram sangue para defender a sua virgindade, eu creio. Nós podemos citar Águeda, Inês. Todas essas mártires foram mártires que deram seu sangue para defender a sexualidade. Para guardar a sua sexualidade. Isso é o quê? É graça. Eu não me lembro agora se foi Águeda ou Inês. Acho que é Águeda. Que não é o imperador, mas era o auxiliar do imperador, cortou os seios delas porque ele queria ter uma relação com ela.
cortou os seios dela, e ela mesmo assim não quis ter relações com ele, então ele foi e matou ela. Acho que é Águida. Santa Águida. Então veja, mesmo sofrendo esse tipo de tortura, ela dá a sua vida para defender. Então aqui nós cremos na santidade dos santos, aqui nós cremos que se luta pela sexualidade como um bem valioso e se derrama sangue por isso, se dá a vida por isto. Essa é a história dos santos, essa é a história dos mártires que foram fiéis a Cristo e fiéis à igreja. Então, gente, tenhamos mais fé em Cristo, na palavra de Cristo, porque se a gente está com dificuldade disso, é porque nos falta fé. A castidade é uma graça e se adquire através da fé. Vamos para a última parte aqui da integridade da doação, e aí nós encerramos e voltamos semana que vem. 2, 3, 4, 7. A virtude da castidade desabrocha na amizade. Quanto mais castidade você vive, mais amigos você vai encontrar. É natural, gente. Porque você não instrumentaliza as pessoas, você aprende a amar as pessoas. E você aprende a amar as pessoas de verdade. Coisa mais boa do mundo é isso. Você poder amar as pessoas sem esperar nada em troca. Mostra ao discípulo que como seguir e imitar aquele que nos escolheu como seus próprios amigos, se doou totalmente a nós e nos fez participar de sua condição divina. A castidade é promessa da imortalidade. A castidade se expressa principalmente na amizade ao próximo, desenvolvida entre pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes. A amizade representa um grande bem para todos, conduz à comunhão espiritual. Então a melhor coisa, o que é um amigo? Um amigo, segundo os doutores da igreja, um Tomás, um Agostinho, um amigo é aquele que deseja as mesmas coisas que eu desejo. Ele deseja virtudes, ele deseja o céu. E ele odeia as mesmas coisas que eu odeio. O pecado. Então, ele é meu amigo porque é meu cúmplice. Não, isso não é teu amigo. Ele pode te chamar de seu inimigo. Porque o teu amigo não ia deixar você ficar indo para o abismo do inferno. Você saia desse pecado. Você toma vergonha na cara. Esse é um amigo. O teu amigo te leva para Deus. Mas ele é meu cúmplice, é meu melhor amigo. Amigo do demônio esse caboclo, né? Porque ele está trabalhando muito bem. Então, um amigo te leva para o alto. E às vezes, a gente não valoriza aqueles que estão preocupados com o nosso bem, que estão querendo nos levar para Deus. Então, amigo é aquele que ama as mesmas coisas que eu amo em Deus e odeia as mesmas coisas que eu odeio por causa dos céus. Odeia o pecado, odeia a divisão, odeia tudo aquilo que afasta de Deus. Certo, então como nós já estamos aí com um tempinho esticado, na próxima semana nós vamos continuar as diversas formas de castidade e aí nós vamos entrar nos pecados contra a sexualidade. Ainda nós não entramos. Hoje foi uma introdução sobre o matrimônio, acenei para o celibato e para a virgindade, mostrando que a castidade engloba tudo isso. Agora, no próximo encontro, nós vamos entrar especificamente em todos os pecados contrários à castidade cristã. E aí nós vamos pormenorizando cada um deles e nós vamos ver todos eles aqui no próprio catecismo da Igreja Católica. Tá bem? Mas fiquem tranquilos, que na semana que vem a parte é um pouco mais intensa, né? E aí na outra aula nós vamos, já se Deus quiser, começar o 5º mandamento. Então só lembrando que próxima terça-feira nós vamos ter o nosso encontro. Vamos fazer nossa oração agradecendo a Deus. Ó Puríssima Virgem Maria, em vós confiamos a nossa vida, ordenamos todos os nossos desejos, a nossa sexualidade humana. Vós que fostes imaculada, desde a sua concepção, e Deus guardou incólume todo o seu ser.
guardou intocável sua pureza. Queremos aprender de vós, ó Mãe, a cultivar esta virtude, pois vós sois a castidade, a pessoa mais pura que passou por esta terra. Pedimos a sua intercessão, o seu auxílio, conserve-nos sempre voltados com os olhos para o seu Filho Jesus, aquele que é o autor e o centro da nossa vida. Ave Maria. Senhor é convosco. Vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Sob a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.